Hoje, vamos mergulhar em uma jornada profunda. Uma jornada que nos leva ao cerne de quem somos. Vamos falar sobre a infância. Aqueles anos que, para muitos de nós, parecem distantes, como um sonho meio apagado. Mas, mesmo que pareçam longe, esses anos vivem dentro de nós. Eles moldam nossas escolhas, nossos medos, nossos sonhos. Carl Jung, um dos maiores exploradores da mente humana, nos ensinou que a infância não é apenas uma fase da vida. Ela é o alicerce da nossa psique. É o solo onde as raízes do que somos hoje foram plantadas. Quando somos crianças, o mundo é um lugar vasto. Tudo é novo, tudo é intenso. As palavras que ouvimos, os olhares que recebemos, os momentos de alegria, os silêncios que pesam, tudo isso é absorvido como se fossemos uma esponja. Jung dizia que a psique humana é como um iceberg. A parte visível, nossos pensamentos conscientes, é apenas a ponta. Abaixo da superfície, no inconsciente, há um oceano de memórias, emoções, experiências. É lá que habita a criança que fomos. E ela continua a nos influenciar, mesmo quando não percebemos. Você já se perguntou por que reage de certas maneiras diante de críticas? Por que sente medo ao tentar algo novo? Por que tem dificuldade em confiar nas pessoas? Muitas dessas respostas estão escondidas na infância. Nos primeiros anos de vida, nosso cérebro ainda está em formação. Somos sensíveis a tudo, e tudo nos impacta profundamente. Se fomos criticados constantemente, podemos crescer com medo de errar. Se fomos ignorados, talvez tenhamos desenvolvido uma necessidade intensa de ser notados. Se fomos superprotegidos, talvez hoje tenhamos dificuldade em tomar decisões. As feridas da infância se tornam padrões de comportamento, e esses padrões, muitas vezes, se repetem como um ciclo. Jung chamava esse movimento de complexo, um conjunto de emoções, lembranças e reações que se organiza em torno de uma experiência marcante. Os complexos atuam como núcleos emocionais no inconsciente. Eles influenciam nossos pensamentos, nossas relações, nossas escolhas. Tudo isso sem que tenhamos consciência. É por isso que muitas vezes sentimos que estamos presos, que repetimos histórias, que nos sabotamos, mas não é o adulto que está sabotando. É a criança ferida. A criança que ainda busca acolhimento. A criança que ainda precisa ser ouvida. A cura começa quando paramos para escutar essa criança, quando criamos um espaço interno de acolhimento. Jung dizia que o processo de individuação envolve integrar todas as partes de si. E isso inclui a criança interior. Integrar não é esquecer, não é apagar o passado, é olhar para ele com compaixão, é reconhecer suas marcas. E, a partir desse reconhecimento, fazer escolhas diferentes. É dizer para si mesmo: eu vejo você, eu sei o que você passou, e agora, eu cuido de você. Essa escuta transforma. Ela libera. Ela permite que o adulto tome as rédeas da vida. Mas o adulto só pode conduzir quando a criança não está mais no comando. Quando ela já foi acolhida. Muitas vezes buscamos fora aquilo que faltou dentro. Relacionamentos, conquistas, reconhecimento. Mas nenhuma dessas coisas preenche o vazio deixado por uma infância ferida. É preciso voltar, não para reviver a dor, mas para ressignificá-la, para entender o que nos moldou, para recuperar partes nossas que ficaram congeladas no tempo. Jung nos lembra que o inconsciente não esquece. Tudo o que foi vivido continua lá, esperando para ser reconhecido, esperando para ser integrado. E enquanto não olharmos para isso, continuaremos agindo como se estivéssemos no passado. Em cada conflito, em cada insegurança, em cada sentimento de inadequação, é a criança falando, e o adulto tentando silenciar sem escutar. Mas não há cura sem escuta, não há liberdade sem consciência. Quando você começa a observar seus padrões, você inicia o processo de transformação. Você começa a se perguntar: por que eu reajo assim? O que está por trás desse medo? De onde vem essa urgência por controle? Essas perguntas são portas que levam ao inconsciente, portas que nos permitem acessar a verdade de quem somos. E a verdade liberta. É preciso coragem para olhar para dentro, para revisitar memórias que doem.
Mas é nesse mergulho que encontramos a chave da mudança, a chave da liberdade. Porque quando você entende de onde vêm suas reações, você pode escolher diferente. Você pode criar um novo caminho. Você pode ser um adulto consciente, presente, inteiro, não mais movido por feridas, mas por escolhas. E isso é maturidade. Isso é evolução. A infância nos marcou, mas não precisa nos definir para sempre. Você pode olhar para o passado com olhos novos. Você pode acolher a criança que foi e dizer a ela que agora ela está segura. Que agora existe alguém que cuida dela, alguém que pode guiá-la. Esse alguém é você, o adulto que escolhe olhar para dentro, que escolhe se conhecer, que escolhe crescer. Jung nos convida a esse caminho, o caminho da integração, o caminho da verdade, e só percorre esse caminho quem tem coragem. Coragem de ser inteiro, coragem de se tornar quem realmente é. Agora, feche os olhos por um momento. Respire profundamente e pergunte a si mesmo: que parte da minha infância ainda vive em mim? Que parte de mim ainda precisa ser ouvida? A resposta virá, se você estiver disposto a escutar. E quando ela vier, abrace-a, com presença, com paciência, com amor. Porque o amor cura, e a escuta liberta, e é isso que Jung nos ensinou. A verdadeira transformação não começa no futuro, começa no passado, visto com novos olhos, com nova consciência, com um novo coração. Que você possa seguir esse caminho, com coragem, com gentileza, com verdade. E que, ao longo dessa jornada, você se encontre. Não como o que te disseram para ser, mas como quem você realmente é, inteiro, autêntico, livre. Você pode acolher seus sentimentos como nunca ninguém fez. Você pode se sentar com sua dor e dizer a ela que não está mais sozinha. Você pode deixar de fugir das suas emoções e começar a ouvi-las, porque toda emoção tem uma mensagem. E todo sintoma tem uma história. O corpo fala o que a boca silenciou. A mente repete o que o coração ainda não entendeu. Por isso, pare, respire, observe, e permita-se conhecer profundamente. Você não está quebrado. Você está se lembrando de quem é. Você está se reconstruindo com mais verdade, com mais lucidez, com mais amor por si mesmo. E esse é o maior presente que pode se dar. A sua infância talvez tenha sido difícil, mas você não é apenas o que te aconteceu. Você é o que escolhe fazer com o que aconteceu. E cada escolha consciente que você faz é um passo em direção à sua liberdade. Você pode se reinventar, não com pressa, mas com profundidade, com firmeza interior, com o desejo sincero de ser mais verdadeiro consigo mesmo. Cada vez que você acolhe uma emoção negada, você está curando. Cada vez que você respeita seus limites, você está se fortalecendo. Cada vez que você se olha com compaixão, está dissolvendo anos de autojulgamento. E assim, passo a passo, você se torna mais inteiro, mais íntegro, mais humano, e mais capaz de amar. Amar a si mesmo, e amar os outros, sem carregar o peso da infância não curada. Você não precisa mais repetir a dor. Você pode abrir espaço para a paz. E pode construir, com gentileza, um novo alicerce. Um alicerce sólido, feito de presença, aceitação e verdade. Um alicerce onde o passado é orado, mas não mais determinante. Onde a criança que você foi é abraçada pelo adulto que você escolheu ser. E nesse encontro entre passado e presente, você se torna inteiro.